No Saber Direito desta semana, o professor Ian Grossner faz uma introdução ao direito espacial. Aborda tratados internacionais, apresenta as organizações mundiais que lidam com a questão do espaço e fala sobre as operações no Centro Espacial de Alcântara, no Brasil. O curso sobre direito espacial começa agora. Olá, meu nome é Ian Grossner, sou procurador federal, mestre em Direito Aeronáutico e Espacial pela Universidade de Leiden, na Holanda, e professor de Direito Espacial. Hoje nós vamos inaugurar aqui na TV Justiça uma aula sobre direito espacial, uma série de 5 aulas. Então nós hoje vamos tratar aqui da primeira, e esse curso tem o objetivo de fazer algo no sentido das primeiras lições, né? Aquela aula mais realmente básica em relação ao direito espacial, para que todos tenham conhecimento deste importante ramo do direito, muito esquecido, é verdade, mas para que a gente tenha aí conhecimento de que esse ramo do direito existe e qual a sua importância no direito internacional e também no direito aqui no Brasil. Bom, mas o direito espacial, quando a gente pensa nessa matéria, nos vem à cabeça justamente o período da Guerra Fria, onde as duas grandes potências da época, Estados Unidos e então União Soviética, disputavam a questão de quem que seria o primeiro país, a primeira grande superpotência a alcançar o espaço. Esse era um objetivo muito claro daqueles dois países e foi justamente nesse período da Guerra Fria que surgiu o direito espacial. Interessante notar aqui é que justamente onde se pensava, ou se pouco pensava, em que os dois países tinham alguma possibilidade de sentar, conversar e negociar, começaram então a trazer as primeiras ideias do direito espacial, pois foi necessário que essas duas grandes superpotências se sentassem, principalmente na ONU, e começassem ali a rascunhar os primeiros documentos e depois o primeiro tratado justamente na área de direito espacial e que possibilitou uma maior segurança jurídica, não só deles, mas como do resto do planeta, porque era imprescindível que isso acontecesse, né? Então, justamente a Guerra Fria é que inaugura não só a era espacial, a chamada primeira era espacial, mas também inaugura e dá as primeiras bases do direito espacial, deste ramo que hoje é consolidado e que, inclusive, está expressamente previsto na nossa Constituição Federal. Mas antes de falar sobre o direito espacial propriamente dito, é importante que a gente faça um retrospecto e a gente converse um pouco sobre a era espacial. Então, a gente precisa entender primeiro, antes de falar do direito, a gente precisa entender a questão do que ele visa regular, que é justamente que são as atividades espaciais. Então, a gente precisa fazer um retrospecto histórico sobre essas atividades para, então, a gente entender como que surgiu a necessidade de regulá-las e aí como que o direito espacial entrou, né? Então, eu vou propor aqui para vocês que primeiro a gente fale um pouco da história do voo espacial e da era espacial. Se a gente parar para pensar um pouco, desde o século XVII, às vezes até mesmo antes, o sonho de voar sempre fez parte da humanidade, né? Só que foi realmente ali a partir do século XVII, século XVIII, que realmente o voo, propriamente dito, começou a estar mais próximo da humanidade, né? Então nós tivemos os irmãos Montgolfier, ali entre 1810 e 1799, e eles construíram o primeiro balão tripulado que realmente subiu em 1783. Antes mesmo disso, Júlio Verne, né, na sua obra, já imaginava
algo de um homem sendo catapultado, sendo lançado para a Lua, numa espécie de um canhão, né? E nós temos o nosso chamado pai da astronáutica, um russo, Konstantin Tsiolkovsky, e que ele falou a célebre frase de que o homem, a Terra é o berço da humanidade, né? Mas que nenhum filho fica no berço ou na sua casa para sempre. Então ele já trazia esses primeiros conceitos realmente, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente dele, da sua importância para o voo espacial, e trouxe essa célebre frase, né? Depois, agora, isso a gente está falando da questão dos voos, da aviação em geral, mas o século do espaço realmente foi o século XX, né? Desde o início ali do espaço aéreo, com Santos Dumont e o 14 bis em 1906, e depois da segunda metade de 1950, 1957 para frente, é que nós realmente tivemos o desenvolvimento das atividades espaciais. Então, o século XX é que é realmente o nosso marco temporal e que a gente vai tratar um pouquinho mais daqui para frente. Mas vamos falar um pouquinho antes de 1957. E por que eu divido exatamente em 1957? A gente vai entender daqui a pouquinho. Então vamos falar um pouquinho antes de 1957. Então, como eu falei para vocês, o engenheiro e professor russo Tsiolkovsky, considerado o pai da astronáutica, ele criou em 1897 a chamada equação básica do foguete, que é utilizada até hoje. E que a base é a base de todo o voo de foguete até os dias atuais, que é exatamente 8 km por segundo, que é a velocidade necessária para atingir e que o foguete em múltiplos estágios alcance o chamado espaço sideral, né? Então, ele foi realmente um físico e matemático e que desenvolveu primeiramente essa grande fórmula e que, como eu falei, é utilizada até hoje. Mas não foi só ele, né? Nós tivemos outros estudiosos. Também tivemos o professor Hermann Oberth, alemão, que desenvolveu exatamente ideias de como construir um foguete. E aí ele tem uma obra que chama Foguete para Planetas, que é de 1923. Né? Também um outro grande e importante estudioso na área da engenharia e na área da física e que foi possível tornar o desenvolvimento das atividades espaciais foi o professor Peltery. Ele era projetista de avião e também teórico do voo espacial. E ele, em 1913, mesmo sem saber do trabalho do professor Tsiolkovsky, ele também desenvolveu e chegou à mesma conclusão em relação à equação do voo espacial que nós falamos há pouco, né? E também ele propôs, pela primeira vez, o uso de energia atômica para a realização desse voo espacial. Posteriormente, um outro professor muito importante, um professor americano, Robert Goddard, e ele é considerado realmente o pai dos foguetes modernos. Ele, em 1926, lançou o primeiro foguete de combustível líquido que utilizava uma mistura de petróleo e oxigênio líquido. É exatamente a partir da pesquisa do professor Goddard que os alemães, na Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, desenvolveram o famoso foguete V2, que nós também vamos falar um pouquinho mais à frente. Okay? E, claro, não poderíamos esquecer dele, nós estamos falando aqui dos principais, é claro que existem outros estudiosos do assunto, mas esses realmente foram os que se destacaram no âmbito internacional. A gente tem que falar do Wernher von Braun. Quem foi Wernher von Braun? Foi um cientista alemão que trabalhou para o Partido Nazista, trabalhou para a Alemanha, desenvolveu o foguete V2, que foi utilizado na Segunda Grande Guerra.
foi utilizado principalmente para bombardear, a partir de território alemão, a Inglaterra e a Bélgica, né? Então, realmente, ele desenvolveu o foguete V2 e depois ele veio a desenvolver o foguete Saturno V e participar do projeto Apollo nos Estados Unidos, justamente porque ele foi cooptado pelos Estados Unidos ao final da guerra, justamente em razão dos Estados Unidos terem vencido a guerra. Tanto os Estados Unidos quanto a então União Soviética pegaram esses cientistas, levaram para os seus países e foi exatamente esses cientistas alemães que tiveram grande importância nas duas grandes superpotências para desenvolver os seus projetos espaciais, né? Inclusive, essa missão de retirada do professor von Braun da Alemanha se chamou Operação Paperclip. Ela é bastante famosa, se tornou livro, filme, vocês podem encontrar facilmente. É uma história fascinante, como que o país que venceu a guerra levou essas mentes brilhantes, realmente, da Alemanha nazista para os seus países, e o professor von Braun, sem dúvida nenhuma, teve esse papel fundamental no desenvolvimento do programa espacial norte-americano e talvez o grande responsável pela ida do homem à Lua, né? Justamente por ter desenvolvido o foguete. Bom, vamos agora falar depois de 1957. E por que 1957? Calma que eu ainda vou chegar lá. Antes eu quero dar uma dica aqui de série para vocês assistirem. Assistam na Netflix um programa que se chama História Direto ao Assunto, temporada 1, é o episódio 2, que conta em aproximadamente 20 minutos toda essa corrida espacial. É muito interessante, com gráficos, desenhos, etc. E é um ótimo resumo para a gente entender exatamente essa corrida espacial. Mas o que é o grande marco para a humanidade de 1957 que eu venho falando desde o início? É justamente o lançamento da Sputnik 1 no dia 4 de outubro de 1957. Essa data ela é realmente importantíssima, não só para a corrida espacial, mas também para efeito aqui do estudo do direito espacial. Vejam que o lançamento foi o primeiro objeto lançado pelo homem para o espaço, que foi justamente o Sputnik 1, e isso já mostrou aqui que a então União Soviética fazia 1-0 nessa corrida espacial contra os Estados Unidos. Foi realmente um marco, algo absolutamente que os dois países trabalhavam muito, mas quando ocorreu na prática, isso chamou muita atenção da comunidade internacional. Então foi o primeiro objeto espacial e era justamente um satélite artificial que é o Sputnik 1. Então essa data é importantíssima, 4 de outubro de 57, e até por conta dessa data que a gente comemora até hoje a chamada Semana Mundial do Espaço, todos os anos, que vai do dia 4 ao dia 10 de outubro, 10 de outubro depois eu falo mais à frente, mas é justamente por conta do lançamento da Sputnik 1. Bom, o que aconteceu? Depois de 57, 58, Estados Unidos então viu que realmente a União Soviética estava bem adiantada nessa questão da corrida espacial e fundou a mais famosa, pelo menos aqui no mundo ocidental, das agências espaciais, que é justamente a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, né? E ela já em 1958, ou seja, um ano após aí os soviéticos, também enviou seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1, para o espaço. Em 12 de abril de 61, outra marca importantíssima também, que foi justamente a ida do primeiro ser humano ao espaço. Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961, a bordo, o cosmonauta, né, Yuri Gagarin, a bordo de sua nave espacial Vostok 1, chegava ao espaço. 2-0 para a União Soviética. Os Estados Unidos também ficaram atrás e não mandaram o primeiro homem ao espaço. Os Estados Unidos, um pouco depois, no mesmo ano de 61, mas depois dos soviéticos, enviaram o astronauta Alan Shepard, que tripulava a nave Mercury 3, certo? Aliás, eu gostaria de fazer um parêntese aqui.
para explicar para vocês algo que parece que muita gente não sabe, mas por que a gente ouve falar astronauta, cosmonauta? Bom, isso é uma forma de denominação. É claro que a atividade de ambos é a mesma coisa, mas astronauta vamos dizer assim, a forma que os norte-americanos chamaram astronauta, e os soviéticos chamaram cosmonauta. É uma questão só da derivação da palavra em grego, né? Astro quer dizer sistema de estrelas, e nautis é marinheiro, viajante. Então, o que os americanos preferiram chamar e que é o que normalmente também no mundo ocidental a gente ouve falar mais, astronauta. Cosmonauta, os soviéticos, e depois a gente já tem algumas outras variantes do mesmo termo, que é taikonauta, da China, né? Os chineses foram o outro país que também mandou, a partir do seu próprio território, uma missão tripulada ao espaço, então eles chamam de taikonauta, e os indianos, que estão muito próximos de mandar também a sua primeira missão tripulada a partir de território indiano, e eles deram o nome de viomonauta. Então vejam que são definições, termos, mas para que designam exatamente a mesma coisa. Ok? Bom, várias pesquisas interplanetárias, e aqui é bom destacar, depois desse lançamento e depois dessa ida do homem ao espaço, foram ocorrendo pelos dois países, né? E aqui fica muito claro a questão das missões e das pesquisas espaciais e também do desenvolvimento da parte científica das atividades espaciais, da importância das atividades científicas e exatamente uma preocupação de ambos os países. Ok? E aí, até a gente chegar em 20 de julho de 69, que também é outro marco absolutamente fantástico, que foi a chegada do homem à Lua. E aí os Estados Unidos, que estavam apanhando aí por goleada todos os marcos, né, que os soviéticos fizeram, os soviéticos, além de lançar o primeiro objeto espacial, além de lançar o primeiro homem ao espaço, também lançaram a primeira mulher ao espaço e também tinham lançado o primeiro animal ao espaço. Então vejam que os soviéticos estavam realmente à frente nessa corrida, nessa guerra, mas os americanos fizeram algo fantástico, que a gente pode dizer que pelo menos empataram o jogo, que foi justamente a ida do homem à Lua. Algo que só os americanos fizeram até hoje e algo que só foi feito naquele período e em algumas missões subsequentes. Então, 20 de julho de 69 foi justamente quando Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua, né? E depois dele, o John Aldrin, o Buzz, né, que até depois virou aí, personagem, ou serviu de inspiração para um famoso personagem da Disney. E o outro astronauta, esse que ninguém fala, que é o Michael Collins, que ficou dentro da aeronave, justamente porque não podia sair, os outros dois puderam sair e pisar na Lua. Ele não podia por razões técnicas, realmente, né? Não podia se deixar, e de segurança, obviamente. Então ele ficou dentro da espaçonave e é o mais esquecido dos três, coitado, né? Que é justamente o astronauta Michael Collins, né? Que ficou, melhor dizendo, não numa espaçonave, eu tinha dito numa aeronave, desculpa, no módulo lunar Eagle, ok? Então, e esse foi realmente o projeto da Apollo 11. Bom, quais outros marcos importantes para a gente falar aqui rapidinho, que fazem parte dessa evolução histórica? 1975, algo também, estávamos aí se não no auge da Guerra Fria, mas estávamos realmente vivendo ainda a Guerra Fria, bastante evidente, né? Então nós tivemos algo que foi exatamente um feito, que foi o acoplamento no espaço da nave Soyuz, da União Soviética, e da nave Apollo. Isso foi algo fantástico. As duas superpotências inimigas, mas que se juntaram no espaço para fazer algo que se poderia pensar inimaginável. Então, acoplaram no espaço as duas naves
num projeto que foi justamente o projeto Soyuz Apollo. E depois eles repetiram esse feito, mas em 1995, aí após a Guerra Fria, que foi justamente no programa Shuttle Mir, né? Em 1976, outro feito também dos americanos notável, eles conseguiram mandar a primeira nave para Marte, que foi justamente a Viking 1, né? Isso foi em 1976. Em 1979, a Europa começa a entrar nesse mundo espacial, nessa corrida espacial, e aí tem ali as suas primeiras, desenvolvimento do foguete Ariane, né? Que depois, em 1981, seria lançada a partir da base de Kourou, que é um território francês, aqui na Guiana Francesa, ok? Bom, os anos 80 marcaram essa exploração com a questão das estações e da órbitas tripuladas, né, permanentemente pelos soviéticos, né? Depois, em 1986, a gente teve infelizmente, um acidente fatídico, um acidente da Challenger, já no lançamento. Foi realmente algo que atrasou bastante, que além da questão da perda das vidas humanas, atrasou bastante e teve uma questão de corte orçamentário do programa espacial norte-americano pelo Congresso norte-americano, então que isso também teve esse impacto. Em 1990, nós tivemos o lançamento do telescópio Hubble para o espaço, né, que já era inclusive para ter encerrado a sua vida útil, mas surpreendentemente continua operando e continua mandando imagens, e foi algo fantástico para o mundo da astronomia, justamente porque enviou aí e continua enviando imagens realmente de vários pontos aí do universo, ok? E outro feito fantástico foi entre 1998 a 2011, que foi a construção da Estação Espacial Internacional, essa aí que está localizada a 400 quilômetros, mais ou menos, da superfície terrestre, né, na que a gente chama na órbita baixa, na sigla em inglês LEO, né? E ela viaja, e aí aqui é só uma curiosidade, a incrível velocidade de 27.700 km por hora, e ela completa 15,70 órbitas por dia, né? E chegando no final desse apanhado histórico, e aí já fazendo uma projeção aqui para o futuro, nós estamos próximos de voltar à Lua. É um projeto ambicioso tanto do governo norte-americano, o programa Artemis, que é um programa que inclusive traz inúmeros países para o seu desenvolvimento. Inclusive o Brasil recentemente ingressou no programa Artemis. E, de outro lado, a própria China também quer construir a sua base permanente na Lua. Então, nós estamos próximos de retornar à Lua e também estamos, aí eu não diria tão próximos, mas tenho certeza que ocorre ainda neste século, que é a ida do homem a Marte, e não só a ida de uma nave não tripulada, como várias missões já conseguiram, inclusive por países emergentes no âmbito espacial, como foi o caso recente aí dos Emirados Árabes Unidos, que também mandaram uma missão para Marte. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma missão tripulada. Então, estamos próximos disso ocorrer. Bom, então, falei da história das atividades espaciais, agora vamos falar propriamente da história do direito espacial, né? E aí, vejam que aquele marco temporal que eu falei para vocês, 57, quando a União Soviética mandou Sputnik 1 para o espaço. Mas antes disso, já se falava em direito espacial? Veja que interessante, em 1910, um professor e jurista belga, o Émile Laudet, já falava, já tinha uma obra tratando de direito espacial, né? Ele já citou e usou exatamente a expressão direito espacial. Isso em 1910. Bom, mas de fato, a grande
desenvolvimento do direito espacial, o grande desenvolvimento do direito espacial, ocorreu com a Guerra Fria, né? Ou seja, naquele pós-guerra ali, a partir de 45, 46 em diante, foi ali que realmente o direito espacial começou a surgir e a se formar, né? Bom, e aí nós temos uns primeiros professores e mestres realmente que trouxeram essas primeiras ideias do direito espacial. Nós temos o professor russo Zarzar, né, de antes mesmo, em 1926, um outro professor tcheco, Vladimir Mandl, em 1932, e aí passaram vários outros professores e estudiosos do tema, aí, desde, ou seja, já um pouco antes mesmo do início da atividade espacial. E aí, no caso da América do Sul, a gente tem que fazer aqui o destaque merecido a dois grandes juristas. O jurista argentino Armando Coca, que escreveu sobre o tema em 1954, e o precursor do direito espacial no Brasil, que foi o professor Haroldo Valadão, que escreveu uma obra de direito espacial em 1957. Bom, o direito espacial internacional, então, ele começou a ser debatido aonde? Bom, primeiramente foram nos encontros do Instituto, o IAF, que é o Instituto Internacional, a Federação Internacional de Astronáutica. Ela tem congressos permanentes desde 1950 e ela é considerada por todos que atuam na área espacial, vamos dizer assim, como a nossa Copa do Mundo, né? Que ocorre todo ano. E esse ano, inclusive, de 2021, ocorreu em Dubai e próximo ano, 2022, vai ocorrer em Paris. Então, desde 1950, com o primeiro congresso que ocorreu em Paris, o tema direito espacial já começou a ser estudado. Um pouco depois, em 1960, com a criação do Instituto Internacional de Direito Espacial, e aí a partir dos colóquios que o Instituto Internacional realizou, dentro do próprio Congresso de Astronáutica do IAF, então que ele ocorre no mesmo período e dentro do mesmo evento, é que realmente o direito espacial começou a ter os primeiros contornos e a gente começou a debater os temas que são tão interessantes e que estão presentes até hoje e que vão ser cada vez mais importantes na nossa vida e, por que não, nas atividades jurídicas. Bom, também, além desses congressos que eu mencionei, a gente também não pode deixar de falar que isso também, a Conferência Interamericana de Advogados também trabalhou muito bem o tema, a Associação de Direito Internacional e o Instituto de Direito Internacional, ou seja, a gente vê claramente, e isso é uma questão até intuitiva, que o direito espacial ele surgiu do direito internacional, né? Justamente porque ele engloba interesses de vários estados ao mesmo tempo, né? Bom, mas, sobretudo, a partir da criação de um comitê da ONU, esse aqui que eu gostaria de chamar a atenção, de um comitê da ONU, o COPUS, criado em 1958, é que realmente o direito espacial começou a ser devidamente estudado e debatido entre os estados. Okay? Eu vou falar mais do COPUS mais à frente, vai ter até uma aula específica que a gente vai tratar e aí eu volto nessa questão histórica da criação do COPUS. Okay? Bom, mas por que é tão importante a gente estudar o direito espacial? Vejam, é o ordenamento jurídico que vai dar essa segurança para o desenvolvimento dessas atividades. A questão da previsibilidade, a questão das garantias e, sobretudo, da proteção para todos os atores envolvidos. Então, essa é a importância, esse foi o início e daí a gente começa já a trabalhar um pouco a questão do conceito de direito espacial que eu vou trazer logo mais à frente. E aí eu gostaria de fazer aqui, se vocês me permitem, eu preciso fazer aqui uma citação do nosso querido professor Haroldo Valadão,
como eu falei, o precursor do direito espacial no Brasil, que em 1957 escreveu uma obra fantástica que chama Direito Interplanetário e Direito Intergentes Planetárias, né? E aí ele tem essa frase aqui que me parece que resume muito bem e que eu vou pedir permissão aqui para ler na íntegra para vocês. Nenhum novo poder ao homem sem um imediato controle jurídico. Cabe ao direito proteger o homem contra os desmandos do próprio homem. A cada novo progresso social, econômico ou técnico, outra cobertura jurídica à pessoa humana. No limiar de uma nova era, o alvorecer de um novo direito. Então vejo que o nosso professor, já lá em 1957, né, já vendo toda o que estava ocorrendo no mundo em relação ao desenvolvimento das atividades espaciais, falou com muita propriedade e trouxe exatamente aqui essa primeira noção do que nós temos e precisamos em relação ao direito espacial. E depois, em 1958, também há uma célebre frase do embaixador italiano na ONU, o embaixador Antonio Ambrosini, que ele fala, e aí também peço perdão aqui para transcrever, ou melhor, não transcrever, para falar para vocês aqui. Toda nova atividade humana que cria interesses e que, por conseguinte, gera controvérsias, deve ter sua regulamentação jurídica equitativa e racional, sob pena de confusão e anarquia, né? Então, aqui a gente já está trilhando para a questão do conceito de direito espacial. E aí nós tivemos vários professores, desses todos que eu citei e muitos outros aqui não citados, que trouxeram conceitos muito interessantes. Vale destacar aqui a participação do professor Manfred Laks. O professor Manfred Laks, para quem não o conhece, ele era um jurista polonês, foi membro da Corte Internacional de Justiça e hoje, inclusive, ele dá o nome ao nosso multicorte. O que é o multicorte no direito espacial? É o júri simulado, é o que várias escolas do mundo inteiro, várias universidades do mundo inteiro participam de uma grande competição envolvendo a matéria de direito espacial e justamente o professor Manfred Laks dá o nome a esta competição, a esse júri simulado, né? Então, o que o Manfred Laks falou também? E aí eu prometo que será a última que eu vou ler aqui para vocês. Se deseja que as atividades espaciais beneficiem a todos sem prejudicar a ninguém, é essencial a cooperação internacional. E se deseja que as possibilidades abertas sejam aproveitadas de modo responsável, a conduta dos Estados em relação ao espaço deve submeter ao domínio da lei. E aqui, então, a gente tem e traz o conceito de direito espacial, talvez um conceito aqui mais didático, mais fácil de entender, que é justamente que é o ramo do direito internacional público, né, que regula as atividades dos Estados, das suas empresas públicas e privadas, bem como das organizações internacionais intergovernamentais, na exploração e uso do espaço exterior, e estabelece o regime jurídico do espaço exterior e dos corpos celestes, né? Bom, nós temos outras, também, como eu falei, outros conceitos. Eu sugiro a quem tiver interesse em se aprofundar nessa questão inicial e conceitual, procurar a obra do professor Celso de Albuquerque Melo, que trata, na sua obra de Direito Internacional, uma parte falando sobre o direito espacial. O nosso outro grande professor na matéria, né, talvez e ainda vivo, graças a Deus, e que ainda presente aqui, que nos ensina a cada dia, que é o professor Montserrat, que é talvez para nós, assim, numa geração um pouco mais nova do direito espacial, é o nosso grande mestre. E um outro grande mestre, uma outra figura que vale também sempre ser destacada, o professor Olavo Bittencourt, que justamente até hoje e é um dos nossos grandes expoentes na matéria de direito espacial, tem várias obras publicadas e é um atuante professor não só no âmbito nacional, quanto em âmbito internacional também. Ok? Bom, questão do direito espacial, e aqui é importante a gente frisar.
Direito espacial, ele de fato, ele é filho do direito internacional. Mas hoje ele já é um ramo autônomo. Ele é o que a gente chama de uma lex specialis. Ele já tem contornos próprios, ele tem definições, ele tem tratados, ele tem uma série de institutos que lhe são próprios. Ele não é meramente um apêndice do direito internacional, né? E hoje, inclusive, a gente está vendo um outro fenômeno, que é exatamente da nacionalização, sem perder esse caráter da internacionalização do direito espacial, mas da nacionalização das atividades espaciais serem cada vez mais reguladas pelo direito espacial interno, pelo direito interno, seja pelo direito administrativo, direito regulatório e outros ramos, sempre ali misturados, mas também o direito nacional começou a se interessar pelo direito espacial. Então veja que o direito espacial, mesmo sendo filho do direito internacional, mas ele é um ramo próprio, né? E aí é o que a gente fala dele ser uma lex specialis e contar, como eu falei, com conceitos, fontes e princípios muito bem delimitados, ok? Bom, qual que é o principal documento do direito espacial internacional? Esse eu vou precisar ler porque é um nome imenso. Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes. Ufa! É um conceito enorme. Então, o que a gente faz? A gente vai falar só daqui para frente como Tratado do Espaço, ou quando eu falar OST, que é a sigla em inglês, Outer Space Treaty, que é exatamente como ele é conhecido. Quando você lê uma obra aí que você vê lá em letras maiúsculas, OST, é exatamente desse tratado aqui que a gente tem. Ele é o principal documento, tá? E aí a gente vai falar mais à frente, vai ter uma aula específica para falar sobre os 4 principais tratados que o Brasil é signatário, e aí eu vou me deter mais um pouquinho a ele. Mas isso aqui é uma pincelada para vocês entenderem qual que é o principal documento no direito espacial. Bom, há outras denominações para direito espacial? Sim, há várias denominações. Veja que isso também não foi consenso aí entre os pesquisadores e os doutrinadores, né? O professor Haroldo Valadão e o jurista Coca, argentino, como eu tinha mencionado, escolheram a expressão direito interplanetário. Quadrilodiani, direito cósmico. Álvaro Baus Araújo, direito astronáutico. Jenkins e Chamou, direito do espaço. Alex Mayer, direito supraatmosférico. E por aí vai, né? A Federação Internacional de Astronáutica, que eu falei há pouco, ela prefere a expressão direito do espaço exterior. Ok? Mas, e aqui sem entrar em detalhes, porque normalmente, reconhecidamente hoje na comunidade internacional, principalmente na que estuda, vamos facilitar as coisas. Direito espacial, né? É a expressão utilizada também no espanhol, é a expressão utilizada no inglês, Space Law. Então, para facilitar e, inclusive, dar nome aqui ao nosso curso, Direito Espacial, Noções Introdutórias, é o mais usual e o que a gente realmente prefere. Bom, a expressão aeroespacial. A gente ouve falar bastante essa expressão, aeroespacial, quando a gente fala de indústrias, indústria aeroespacial brasileira, quando a gente ouve falar do curso de engenharia, engenharia aeroespacial. Mas quando a gente fala de direito, é bom que a gente deixe bem claro que são coisas completamente distintas. Direito aeronáutico é uma coisa, direito espacial é outra. É como se a gente falasse, e aí eu gosto de dar sempre esse exemplo, se a gente falasse que direito do trabalho e direito previdenciário é uma coisa só, a gente falasse direito do trabalho previdenciário, algo assim, né? Isso não é assim, são ramos, efetivamente, que têm pontos de intersecção muito fortes e presentes, é claro, mas são ramos distintos. E veja que não sou eu que estou falando isso aqui, não. A nossa Constituição Federal, abra lá no artigo 22, inciso 1, quando ela fala lá que é competência da União legislar sobre direito, aí ela começa lá a enumerar direito civil, não sei o quê, aí ela bota aeronáutico, vírgula, espacial. Ou seja, o direito aeronáutico é uma coisa, direito espacial é outra. Não confundam, por favor, e não
evitem a expressão aeroespacial quando a gente estiver falando sobre o ramo do direito. É como eu expliquei, a expressão aeroespacial ela é muito usada, mas ela deve ser usada em outros sentidos, em outras características, que não quando a gente fala de direito. Falando tecnicamente sobre o ramo do direito, aí a gente fala direito espacial e direito aeronáutico. E eu gosto sempre de falar o seguinte, que eu inclusive me valho aqui da nomenclatura que a própria NASA bota. A própria NASA, que é a agência espacial mais famosa do mundo, ela fala National Aeronautics and Space Administration. Ou seja, o próprio conceito de NASA, as palavrinhas ali que formam a expressão NASA, tratam de Aeronautics de um lado e Space de outro. Tá? Então, não se esqueça, em direito, a gente fala direito espacial ou direito aeronáutico. São ramos diferentes e, inclusive, valeria depois a gente ter uma aula só para falar das diferenças entre eles. Ok? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as fontes do direito espacial. A gente já falou sobre conceito, a gente já fez um apanhado histórico, agora vamos falar sobre as fontes do direito espacial. Bom, o artigo 38, né, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça já coloca lá para a gente quais são as fontes do direito internacional clássico, né? Que são as convenções, os costumes, os princípios gerais do direito. E a doutrina e a jurisprudência são meios auxiliares, ok? A gente sabe também no estudo de direito internacional de que não há uma hierarquia e que esse rol ele é meramente exemplificativo, ou seja, ele não é um rol fechado. E aí, exatamente extraindo dessas fontes do direito internacional, o filho dele, o direito espacial internacional, coloca como fontes os princípios gerais do direito internacional, a começar logo pela Carta da ONU, né? Os costumes, os princípios, né? Que no direito espacial internacional são fixados nesse Tratado do Espaço, e aí eu não vou lê-lo todo, então a gente já combinou aqui, Tratado do Espaço, ou OST, né? E as normas especiais do direito espacial internacional, adotadas em convenções e acordos universais, regionais ou bilaterais. Tá? E aí, qual que é a importância do costume no direito espacial internacional? Isso aqui é bom a gente frisar. Bom, o costume ele é a norma não escrita, mas que reiteradamente praticada e aceita e obedecida, ele passa a se tornar uma fonte para o direito espacial. Nós temos um caso, e aí eu volto aqui a 1957, que foi justamente o do Sputnik 1. É o caso clássico de exemplo da importância do costume no direito espacial internacional. Quando o Sputnik 1 sobrevoava no espaço e passava justamente em cima do espaço aéreo de outros países, e nenhum desses países foi à ONU ou levou à Corte Internacional de Justiça ou algum outro mecanismo de proteção para reclamar desse sobrevoo. Justamente porque entenderam que ali não era o espaço aéreo, o objeto, o Sputnik 1, estava acima do seu espaço aéreo, ou seja, de onde o Estado detém a soberania. E justamente esse voo, essa passagem, melhor dizendo, da Sputnik 1 por vários países, inclusive pelos Estados Unidos, imagina os americanos passando lá, não a olho nu, mas você passando, sabia que estava passando pela questão da frequência do rádio, né? Que estava passando em cima do seu território, o pavor, o medo que isso não despertou nas pessoas. Mas como todos os estados, e principalmente os estados mais avançados, tinham interesse na exploração espacial, eles sabiam que era uma questão de tempo. Bom, hoje é o Sputnik 1 da União Soviética, amanhã é o meu satélite, e aí vai passar em cima também do território soviético e eles não vão poder reclamar internacionalmente. Então veja que esse aí talvez seja o primeiro exemplo de costume quando se aceitou, que os estados começaram a aceitar essa passagem do objeto artificial, né, por seu território. Bom,
Nos anos 60 e 70, quando as atividades espaciais eram, acima de tudo, militares, o direito espacial internacional se fundou basicamente nos tratados internacionais. Então, a gente vai falar na segunda aula sobre os tratados internacionais e a gente vai falar um pouco sobre a chamada Era Dourada dos tratados internacionais, que foi exatamente um período de tempo em que esses tratados começaram a surgir. Depois, nos anos 80, mudou um pouco o enfoque, a gente começou a ter mais resoluções da Assembleia Geral da ONU, que não são obrigatórias, e depois, nos anos 90, já fim da Guerra Fria, a coisa esfriou e hoje o caminho na prática parece que é justamente a gente ter mais liberdade de ação, não se tem notícia ou de intenção de se fazer um novo tratado nessa matéria, então a gente realmente está passando agora por uma nova era, né? E aí, só para dar 2 exemplos aqui de normas aceitas pela comunidade internacional, mas que não são tratados, são justamente resoluções. Eu vou dar uma aqui, que é a Resolução 62217 de 2007, que é o guia para não proliferação dos detritos espaciais. Ok? E aí, para finalizar, eu gostaria só aqui de trazer alguns conceitos importantes que sempre fazem parte da nossa matéria, que são justamente as principais órbitas, né? Eu falei da órbita baixa, então a chamada órbita baixa, em inglês pela sigla LEO, de Low Earth Orbit, né? Que ela é aquela que fica ali entre 300 e 1.400 quilômetros acima da superfície da Terra, e ela é a órbita em que a maioria dos satélites hoje em funcionamento e também não funcionamento percorrem. Então essa é a órbita que está mais congestionada, é a órbita que tem uma importância para o estudo do direito espacial, justamente pelo lançamento cada vez maior, e a gente está vendo agora das atividades privadas, da SpaceX e de outras empresas, colocando mais objetos espaciais, e é justamente nessa órbita. Então, essa órbita realmente está muito congestionada, e aí é que vem toda a questão que popularmente ficou conhecida como lixo espacial. Então, ela é importante entender. Temos também outras órbitas, a órbita média, a órbita geoestacionária e, finalmente, a órbita alta, e aí é uma questão de altitude, só para vocês entenderem. A órbita baixa, eu falei, ali entre aproximadamente 400 quilômetros, é onde, por exemplo, a Estação Espacial Internacional fica, mais ou menos a 400 quilômetros, então, para vocês terem uma ideia. E uma órbita alta, né, ela fica a 35.786 quilômetros, vejam que bem acima, né? E aí, entre essas aí, as demais órbitas, ok? E aí, por fim, e aí para finalizar essa nossa primeira aula aqui, eu preciso destacar uma das principais lacunas do estudo do direito espacial, que é justamente a delimitação do espaço exterior, né? Isso é um assunto discutido na ONU, no COPUS, como a gente vai ver, que é o órgão próprio que discute as questões espaciais. Isso é uma questão muito discutida porque ela não foi trazida em nenhum dos tratados. Não há uma definição clara de quando termina o espaço aéreo, ou seja, onde cada país detém a soberania em relação ao seu espaço aéreo, e quando começa o espaço exterior. A gente tem alguns indicativos, né? No âmbito da Federação de Astronáutica, por exemplo, é o que a gente fala da linha de Kármán, que é aproximadamente a 100 quilômetros do nível do mar, e que essa seria, porque realmente é ali que começa você não ter mesmo a atmosfera terrestre, e aí você já passa realmente para o espaço. Mas isso não é um conceito hoje aceito pela Federação Internacional, mas do ponto de vista jurídico não é necessariamente algo aceito. Então, está cabendo às legislações espaciais nacionais fazer essa delimitação do que é o espaço aéreo do espaço exterior, né? A Austrália, por exemplo, delimita nesses 100 quilômetros, né? No seu Space Act lá, ela delimita nos 100 quilômetros.
Para os Estados Unidos, já se considera astronauta quem está acima de 50 milhas da superfície terrestre, que é aproximadamente 80 quilômetros. Então, vejam, a gente ainda não tem uma definição muito clara. Eu gostaria de destacar aqui o livro do professor Olavo Bittencourt, em que ele fala, é uma tese dele, justamente, que ele fala e explica muito bem a questão, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a distinção entre os espacialistas e os funcionalistas, né? Ele explica o seu ponto de vista, a questão do direito de passagem. Então, eu recomendo para quem quer se aprofundar no tema, que realmente procure isso. Agora, e aí para finalizar realmente essa primeira aula aqui, por que é importante? Justamente uma das questões que nós vamos ver quando a gente falar dos tratados, da responsabilidade internacional. Porque a questão da responsabilidade internacional, ela passa justamente se está ocorrendo em voo, ou em terra, ou na superfície terrestre, ou se ocorreu no espaço. Então, a delimitação do espaço exterior ela é importante por vários outros aspectos, mas também nesse, muito importante, muito caro para os estudiosos do direito espacial, que é a questão da responsabilidade internacional. Porque aí vai envolver a questão da responsabilidade objetiva ou a questão da responsabilidade subjetiva, que a gente vai falar na próxima aula. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido e gostado dessa nossa primeira aula. A seguir, nós faremos mais 4 aulas, em que a gente vai falar mais e dar essa introdução, esses aspectos iniciais sobre o direito espacial. Bom, agora vamos chamar o nosso quiz. Em que ano foi publicada a obra do primeiro trabalho jurídico que menciona o direito espacial pelo jurista Émile Loubet? Opções: A, 1910, B, 1957, C, 1895 ou D, 1968. A resposta correta, então, é 1910, ou seja, bem antes do início da era espacial, o jurista já trazia os primeiros conceitos sobre direito espacial. Vamos para a próxima pergunta. Conforme dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre A, direito tributário, B, direito espacial, C, direito aeroespacial ou D, direito penitenciário. A resposta correta é direito espacial. Como eu expliquei para vocês, não confundam direito espacial com direito aeronáutico. E, por fim, a nossa terceira questão. Em relação à delimitação da fronteira entre o espaço aéreo, regido pela soberania dos Estados, e o espaço sideral, território internacional por natureza, assinale a alternativa correta. Letra A, está expressamente estabelecido no OST de 1967, está expressamente estabelecida na Resolução da ONU 1721, de 61, não está estabelecida em nenhum tratado internacional e já é considerada como costume no direito espacial internacional. A resposta correta é letra C, não está estabelecida em nenhum tratado internacional. Bom, então tratamos nessa primeira aula noções introdutórias, noções preliminares aqui de direito espacial. Nós falamos um pouco do desenvolvimento da atividade espacial, que é justamente aquela atividade que o direito espacial busca regular. Falamos sobre o início do desenvolvimento dos foguetes e dos artefatos espaciais. Depois tratamos um pouco sobre a história, sobre o período da Guerra Fria, onde realmente ali entre União Soviética e Estados Unidos se desenvolveu uma corrida, a gente chamada Primeira Corrida do Espaço, né? Os primeiros ensinamentos de direito espacial, que justamente ocorreram neste período, o desenvolvimento do direito espacial como ramo autônomo do direito internacional, tratamos de conceito, de fontes, e ao final conseguimos trazer ali alguns conceitos ainda que rápidos, mas importantes, justamente sobre a questão das órbitas, que é importante que cada conhecedor do direito espacial saiba, e também uma questão importantíssima da delimitação do espaço exterior.
Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar nas próximas aulas a trazer mais assuntos relacionados ao direito espacial e espero que todos gostem e que curtam aí na nossa página. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.